Então, beleza, vamos começar a revisão de hoje, da prova de hoje, 15/6, quarta-feira. A prova nossa vai acontecer às 17h30, a gente vai sair daqui 5h20 para chegar lá antes. Então, a prova geralmente vai começar lá para 6 horas, mas se eles chegarem antecipado, tem que estar dentro da sala, tá? Chegou atrasado, não faz. Então, na última prova, teve um aluno que veio e chegou atrasado e perdeu a taxa. Então, a gente vai sair todo mundo daqui 5h20. Quem precisar de condução, a gente vai levar, só não vamos trazer, viu? Então, aí quem puder, quem tiver, né, como ir... Então pode ir direto, se quiser? Pode, mas a gente tem que estar lá 5h30. Então, a nossa autoescola vai chegar lá 5h30. Então, eu vou sair com o pessoal aqui 5h20, certo? Quem quiser ir com a gente, é nesse horário. Tem que levar, então, aí, ó, 2 canetas da mesma cor, ou preta ou azul, RG... Se possível, relógio, para vocês controlarem a hora de vocês, o tempo de vocês, para não se apavorar. Quanto tempo de prova? 1 hora. 1 hora. Quantas questões? 30. Tem que acertar quantas? 21. Então, 70% da prova. A gente aconselha todos os nossos alunos a ficar pelo menos 40, 45 minutos na sala. Quando são os últimos a sair, os examinadores já corrigem as provas e vocês já vão sair com o resultado. Se não, vocês têm que anotar no comprovante que vocês vão levar, que a gente sempre manda lá no grupo da autoescola o gabarito da resposta. A gente não tem acesso à prova, mas depois que acaba tudo, sai todos os alunos, eles mostram o gabarito, né, a resposta, e aí a gente coloca no grupo para vocês. Se não anotou e não corrigiu, vai ter que esperar o resultado oficial. Então, provavelmente, essa semana, por conta do feriado, não vai lançar. A gente vai ficar até segunda-feira aí, preocupado, sabendo se passou ou não. Tá? Então, a gente orienta a ficar mais tempo um pouquinho, para dar tempo de eles corrigir. Quem que vai aplicar a prova para vocês lá? Quem são? Examinadores. Os examinadores aqui de Minas são de qual órgão? Polícia Civil. Caso algum candidato reprove na prova, quando que vai poder marcar um novo? Qualquer momento. Não tem tempo de interstício mais como tinha antigamente. E se perguntar na prova do Detran, qual é o órgão que emite as habilitações e aplica os exames, tanto prático como teórico? Detran, que é o Departamento Estadual de Trânsito. O que é o CTB? É o Código de Trânsito Brasileiro. É um conjunto de leis de trânsito. E o SNT? Sistema Nacional de Trânsito. Qual é o órgão máximo normativo? Qual é o maior deles? É o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Qual é o órgão que cria câmaras temáticas? Quem é? É o CONTRAN também. Então, o CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, ele é o órgão máximo normativo, é o órgão que cria as leis, é o órgão que cria as câmaras temáticas, é tudo CONTRAN. Qual é o órgão que mantém o RENAVAN organizado? Qual é o órgão? É o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Entre muitas atribuições que ele tem, uma delas é manter o RENAVAN organizado. Qual é o órgão que autoriza o tráfego de veículos de tração animal, carroça, charrete ou carro de boi trafegar nas vias? É a prefeitura ou município. Qual é o único órgão recursal? Recorre às infrações e julga as penalidades? Jari. O que significa jari? Muito bem, então é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Quantos dias eu tenho para indicar o infrator? 30. Quantos dias eu tenho para recorrer uma multa? 30. Quantos dias eu tenho para ser notificado? 180. Então, se eu não receber uma notificação em 180 dias, a minha infração vai perder o valor e vai ser? Arquivada, engavetada. Qual é o órgão que fiscaliza as rodovias federais e estaduais? É o DR. Departamento de Estradas e Rodagem. Qual é o órgão fiscalizador rodoviário? DR, é ele que fiscaliza as vias. Mas se perguntar qual que é o órgão que fiscaliza e patrulha, aí é a PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Quanto tempo vocês têm para tirar a habilitação? 2 meses.
12 meses. Quais são os 4 requisitos para poder se habilitar? Maior de 18. Penalmente imputável. O que mais? Isso, RG, CPF e saber ler e escrever. Existe escolaridade? Não. O que é ser penalmente imputável? Responder pelos atos, tá? Então não adianta ter 18 anos e ser alienado, aí não pode passar por processo de habilitação. Quais são as 7 pessoas que não pode habilitar? Quem não pode? Cegos. Quem mais? Selvagens, viciados em álcool e droga, menores de 18, analfabetos, quem mais? Sem documentos e os alienados mentais, esses não podem, certo? E onde fica registrado todos os dados de um candidato? No RENASCE. Quantos números de RENASCE a gente tem? 1. O que significa a sigla? Registro Nacional de Carteira de Habilitação de Condutores Habilitados. É o número da habilitação. Como chama o cadastro do índice da habilitação? É a BINCO, Base Índice Nacional dos Condutores. Qual é a carga horária do curso teórico? 45. Quantas de legislação? 18. Direção defensiva? 16. Primeiros socorros? 4. Meio ambiente? 4. E a mecânica? 3. Qual é a carga horária do curso prático? 20. Quantas no período noturno? Nenhuma. Que tipo de aula deixou de ser obrigatório? As imagens biométricas, para onde que elas vão? Para a Polícia Federal e para o Detran. Então, as imagens que a gente abre a aula, fecha uma aula, presencial ou a facial. Vai para o banco de dados da Polícia Federal e para o Detran. Vocês passarem lá hoje, na sexta-feira, vocês vão vir aqui para tirar qual documento? LADV, é autorização para fazer aula prática e exame prático. O que significa LADV? Licença de aprendizagem da direção veicular. Qual é a validade? 1 ano. Nesse 1 ano, eu tenho que fazer o uso da LADV com 3 requisitos. Tem que estar com quem? Instrutor credenciado pelo Detran. Junto com qual documento? RG. Aonde? No veículo de aprendizagem. Então, esses 3 requisitos. Então, se eu for pega dirigindo sozinha, treinando em veículo próprio, sem instrutor e for pego com uma autoridade de trânsito, a minha LADV vai ser o quê? Suspensa por quanto tempo? LADV não pode ser? Só pode ser? Suspensa por 6 meses. Foi fazer a parte prática, passou pela parte prática. Qual o documento que vai chegar para vocês aí daqui uns dias? PPD. O que significa PPD? Permissão para dirigir. Qual é a validade da PPD? 1 ano. Nesse 1 ano, que tipo de infração que eu não posso cometer? Muito bem. Então, caso eu cometa qualquer infração de natureza gravíssima, grave ou 2 médias nesse período de 1 ano, a minha PPD vai ser o quê? Cassada. Cassou o documento, elimina? Quando que eu posso fazer um novo processo? Imediatamente. E se caçar CNH? 2 anos. Renovação da habilitação. Qual é o documento de habilitação que eu renovo? CNH. O que significa CNH? Carteira Nacional de Habilitação. A CNH eu posso dirigir em todo o território nacional. E a PPD? Eu só tirei aqui em Minas, eu tenho que dirigir só aqui? Não. Ela também é válida em todo o território nacional. Pessoas de 18 a 50 anos vão renovar de? 10. Quem tem de 50 a 69? 5. Acima de 69? 3 em 3, ou conforme prescrição médica ou psicológica. Prescrição médica e psicológica são para todas as idades, tudo depende lá da clínica, como vocês foram lá. Eu posso conduzir o meu veículo com habilitação vencida? Posso. Por quantos dias? 30. Depois de 30 dias já gera uma infração de natureza? É gravíssima. Qual é a medida administrativa? Recolhimento da habilitação.
Exame toxicológico, ele é obrigatório para quais categorias? C, D e E. Quando recolhe, mesmo estando vencida, a outra vem? Aí depois você vai ter que fazer a renovação e aí a outra vem. Mas e se já tiver a caminho? Como assim? Vamos supor que nem o meu padrasto, ele estava com a cabelo vencido, só que ele já tinha feito o processo para renovar. Aí tá para chegar, só que daí pararam ele e prenderam. Mas aí ele não. Antigo. Ah, tá. Aí depois vai chegar a outra. Normal. Sem problema. Não. Aí ele não tem como. Ele não baixou pelo celular? Não tem? É bom baixar, porque às vezes acontece isso daí mesmo. Às vezes demora pra entregar, né? Que tem 30 Mas dias. não caiu no sistema. Fez, puxou. Puxou? Ixi. Mas aí depois cabe recurso, né? Também. O toxicológico, ele é obrigatório para as 3 categorias C, D e E. É o exame que detecta drogas no organismo aí, ou barbitúricos, ou remédio controlado, ribite. E ele é feito de quanto em quanto tempo? Isso. 2 anos e meio a 2 anos e meio. Ou 30 meses, 30 meses. Eu estava na dúvida. Quais Porque que... eu tinha visto na idade acima de 70 anos, de 2 em 2 anos e meio. Assim, os condutores que são de 69 anos para cima não precisa renovar com 2 anos e meio. Porque eles vão renovar de 3 em 3, aí eles podem esperar. Certo? Mas tem que renovar do mesmo jeito, mesmo não é por conta da idade, por conta da categoria. Toxicológico vencido é gravíssima vezes 5, a multa de R$ 1.467. Ainda fica suspenso por 90 dias. Quais são as categorias iniciais? A e B. A CC é categoria? Não, ela é uma autorização para conduzir ciclomotores. O que é a CC? Autorização. Muito bem. Um ciclomotor é um similar de uma motocicleta, é um veículo de 2 ou 6 anos. quantas cilindradas? 50. Quantos quilômetros por hora que ele faz? 50. Aonde um ciclomotor não pode trafegar? Aonde? Isso, vias de trânsito rápido. Quais lugares? Isso, muito bem. Então aí tem que ver como está perguntando lá, se vai ser no singular ou no plural. Sim, lá no singular, qual lugar? Vias de trânsito rápido. Quais lugares? Trânsito rápido e rodovias. Agora, iniciais é a categoria A ou B ou as duas juntas. A, B simultâneo. Se eu escolho tirar as duas ao mesmo tempo, quantas aulas práticas eu faço por categoria? 20. 20 e 20. O documento só vai vir para mim quando eu for aprovado nas 2 categorias. É um teórico com 2 práticos, aí tem que aprovar em tudo para vir o documento. Passei de primeira na moto, mas estou atrasando lá no carro, estou demorando para conseguir a do carro, né? Categoria B, não tem documento, é só quando terminar. Categoria A, é uma categoria exclusiva para motocicleta, isso é falso ou verdadeiro? Falso. Por quê? São veículos de 2 ou 3 rodas. Com a categoria A eu posso conduzir um ciclomotor? Posso. Com a categoria A eu posso conduzir uma motoneta, bis? Pode. Posso conduzir motocicletas, independente da cilindrada? E triciclos? Posso. Então, veículos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, que é o sidecar, ou sidecar, vai estar escrito lá, tá? É o carrinho lateral. Categoria B de bola, são para veículos de quantas rodas? 4. Peso? 6. Até 3.500 quilos. Transporta quantos passageiros? 8. Lugares? 9. Categoria C, é para transportar o quê? C de carga. Excede a 3.500 quilos, mas no dia do exame tem que ter 6.000 quilos ou 6 toneladas. Categoria D de dado, transporta o quê? São passageiros. Então excede a 8, mas no dia do exame o veículo tem que ter quantos lugares? 20. No mínimo 20. Categoria E são para os veículos articulados. Qual é o peso do articulado no dia do exame? 6.000 quilos ou 6 toneladas e 4 eixos. Quais categorias exigem 21 anos? D e E. Quais fazem o toxicológico? C, D e E.
Quais são as iniciais? A e B. A e B. Qual é a categoria que eu posso conduzir um veículo motor-casa ou motorhome de 6.000 quilos? B. B. Qual categoria o exame não é feito em via pública? A. A. Aonde que acontece a aula e o exame da categoria A? Autopista. Motopista. Automotor e elétrico. Eu estou falando do que do veículo? Automotor e elétrico. Eu estou falando da tração. Carga e misto. Estou falando do que do veículo? Da espécie. E oficial? Categoria. O que é um veículo misto? Isso é que faz carga e Carga e passageiro no mesmo compartimento. Qual que é a diferença de uma caminhonete e de uma caminhoneta? A caminhonete é um veículo de carga e a caminhoneta é misto. Se a gente comprar uma Hilux, está comprando uma caminhoneta. E uma Toyota? Caminhonete. E se eu comprar uma Montana? Caminhoneta. E se eu comprar uma F-250? Caminhonete. O motor dela é de carga. Tá? Qual que é a categoria do veículo da nossa casa? Categoria particular. Do veículo aqui da escola? Aprendizagem. Do carro da polícia? Oficial. Do táxi? Aluguel. Qual é a cor da placa de um veículo de aprendizagem? Branco e vermelho. Isso, fundo branco escrito de vermelho. Qual que é o tamanho da faixa do nosso carro aqui da autoescola? 20 centímetros. No mínimo 20. Escrito o quê? Autoescola. E tem que ter o que mais? Duplo comando de freio e embreagem. Por que você não senta pra cá onde que eu tô te vendo? Eu tô assim, ó. Nossa, porque só eu que sou pequena. Uai, eu tô assim, ó, pelejando. Ô, tô até com dor aqui na minha testa. De tanto fazer força assim. As pessoas maiores, gente, as pessoas que dão mais trabalho pra gente. Você não morre mais, acredita? Eu tinha acabado de falar pra Maria. Eu passei e gritei. Então, eu falei assim, Maria, mas cadê essa daquela loira guarda? Quando você passa, já volta. Aí eu também falei, não morre nunca mais. Beleza. Que tipo de veículo usa placa só na traseira? Motocicletas e similares. Veículos de 4 rodas ou mais têm placa dianteira e traseira. O que é o Renavan? O Renache é do condutor e o Renavan é do veículo. É o Registro Nacional dos Veículos Automotores. Quantos números de Renavan o veículo tem? 1. Onde que eu pago o Renavan? No banco. Qual é o órgão que mantém ele organizado? É o Denatran. Quais são os documentos de porte obrigatório? Quais são? Habilitação. CRLV. Isso, habilitação ou CRLV. E o CRLV são de porte obrigatório. Mas se aparecer siglas, tem que ser quantas? 4. Quais são elas? ACC, PPD, CNH e o CRLV, que é o licenciamento. Deixar de portar os documentos de porte obrigatório é infração de natureza leve. Agora, recusar a entregar é gravíssimo. Se caso eu paguei todos os documentos e o licenciamento não veio para mim, é porque tem o que no meu nome? Multa. O recibo é de porte obrigatório? Não. E quando que eu tenho que fazer um novo recibo? 4 casos de mudança. Quando eu mudo o proprietário, quando eu mudo de residência, quando eu mudo alguma característica e quando eu mudo a categoria. Quantos dias eu tenho para transferir um veículo para o meu nome? 30 dias. Se eu não transfiro em 30 dias, é infração de natureza média. Seguro DPVAT, ele cobre 3 coisas. O que ele cobre? Morte. O que mais? Acidente? Sim, mas aí ele ressarce a pessoa. Então ele cobre morte, invalidez e danos, que são as despesas de assistência médica. Então o DPVAT cobre caso de morte, invalidez e danos. Mas não cobre 4 coisas. O que ele não cobre? Acidentes aéreos. Acidente acontecido por veículos que não são de vias terrestres, automotores de via terrestre. O que mais?
Veículo estrangeiro também? Veículo estrangeiro em circulação no Brasil, o que mais? Dano material ou moral, e ele não cobre se for também atos ilícitos, que é roubo ou furto. Em caso de morte, quanto que o DPVAT paga? 13.500. 13.500. Invalidez? 13.500. Até 13.500. Despesas médicas? 2 e pouco. 2 e pouco não, 2.700. Qual é o equipamento obrigatório para um reboque e semi-reboque? Protetor da moto, traseira. Muito bem, é protetores das rodas traseiras. Bicicleta tem que ter retrovisores de ambos os lados? Esquerdo. Só do lado esquerdo. Buzina ou campainha? Campainha. Campainha. Faixas refletivas nos pedais e nas rodas. De que lado trafega uma bicicleta na via? Direito. Direita. Quem é aconselhava andar na contramão? Pedestre. Pedestre. Qual é a tração de uma bicicleta? Humano. Humana. Qual que é a espécie dela? Passageiros. Passageiros. Extintor de incêndio é obrigatório para todos os veículos? Não. Não mais. Desde quando? Desde 2015. Hoje em dia ele só é obrigatório para veículos de grande porte e veículos inflamáveis. Transportar menor de 10 anos no banco dianteiro é infração de que natureza? Gravíssimo. Gravíssimo. Na garupa da motocicleta? Gravíssimo. Gravíssimo. Quando que eu posso transportar menor de 10 anos no banco dianteiro? Acima de 10 anos. Quando for caminhonete. Quando for caminhonete, a criança é menor de 10 anos. E ela só vai no banco dianteiro em caso de caminhonete. Então você tem só uma Toyota. Usa sua Toyota para tudo. Vai deixar o fio para trás? Não, tem que transportar ali mesmo, né? Só que cada um no dispositivo conforme a idade. O deficiente físico pode habilitar? Pode. Pode. Ele passa por uma prova comum ou especializada? Especializada. Ele passa por um médico ou por uma junta médica? Junta médica. Nessa junta médica tem 3 pessoas. E o veículo tem que ser como? Adaptado para a necessidade dele. Para conduzir veículos escolares, qual a idade mínima? 21. Quais categorias? D e E. Qual é o curso? Direção defensiva para escolares. Qual é a velocidade máxima de um veículo escolar? 80 km por hora. Qual é o equipamento obrigatório para ele? É o tacógrafo, muito bem. O tacógrafo é um registrador de velocidade. Qual é o tamanho da faixa? 40 centímetros. No mínimo 40, escrito? Escolar. Quanto tempo que o condutor estrangeiro pode dirigir no Brasil? 180. O que é a PID? Permissão Internacional para dirigir. A PID tem valor para mim aqui no Brasil? Não. É para eu dirigir aonde? Pra falar. Para fora, lá no território internacional. Quando a gente for lá para os States, certo? Aí se dirige lá. Para dirigir um trator lá no meu sítiozinho, preciso de habilitação? Preciso. Não preciso. Aqui. Preciso para conduzir um trator aqui em vias públicas? Sim. Preciso. Aí na categoria? B. B de bola. B de bola. E para trabalhar com o trator? Quais categorias? C, D e E. Então vamos lá. Lá no meu sítiozinho precisa? Não. Em vias públicas? C. B. Para trabalhar com ele? C. C, D e E. Transporte de carga perigosa. Qual a idade mínima? 21. Quais categorias? D. C. D. Isso. B, C, D ou E. Só não pode para a categoria A. E qual é o curso? MOP. O que significa MOP? MOPE. Movimentação e operação dos produtos especiais ou produtos perigosos. Idade mínima? 21. 21. Para ser um motoboy, mototáxi ou motofretista, qual a idade mínima? 21. Quanto tempo de categoria A? 2 anos. Qual é o curso? Muito bem, mototáxi, motoboy ou motofretista. O que é o FUNSET? É o Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito. Quanto que ele recebe do que a gente paga em infrações? 5%. 5%. Quem pode nos autuar uma infração de trânsito? Os agentes e os policiais. Muito bem, os agentes e policiais. O que não precisa ter naquele documento?
Assinatura. Assinatura, mas vai lá na prova vai estar o quê? Prontuário do condutor. Como que a gente pode ser advertido? Verbalmente, escrito e multa. Se eu receber uma advertência por escrito, que tipo de infração eu cometi? Leve ou média. Vai gerar multa ou vai pagar alguma coisa? Nada. Vai ser no fator educativo. A multa, se eu pagar até no dia do vencimento, quanto que eu pago por ela? 80. Quanto que eu vou ter de desconto? 20. E depois do vencimento? 100%. Tem juro? Tudo tem juro. Né? Juros de 1% Selic, mas geralmente na prova vai aparecer integral só. Que tipo de infração sofre fator multiplicador? Gravíssimas. Pode ser multiplicado quantas vezes mais seu valor? Nada disso. De 2 a 60 vezes mais. Qual valor é multiplicado? O valor dos pontos ou o valor do dinheiro? Dinheiro. Então, por exemplo, uma infração relacionada aí com dirigir alcoolizado. É infração? Gravíssima, vezes? Então, a multa de 2.930 e poucos reais. Quantos dias eu tenho para indicar o infrator? 30. Quantos dias eu tenho para recorrer à multa? 30. E para ser notificado? 180. O que não precisa conter num auto de infração de trânsito? Assinatura ou prontuário. Quantos pontos tem uma infração gravíssima? 7. Grave. 6. Média. 4. Leve. Quantos são as infrações? 19. A suspensão do direito de dirigir é um tempo que a gente não vai poder usar a habilitação. Mas ela é baseada em que tipo de infração? Gravíssima. Se eu tive 2 ou mais gravíssimas, eu vou ser suspensa com quantos pontos? 20. Uma gravíssima? 30. Nenhuma gravíssima? 40. Todo mundo que está suspenso de direito de dirigir tem que fazer qual curso? Reciclagem. Cassou minha CNH, quando que eu posso fazer um novo processo? 2 anos. Cassou minha PPD? Imediatamente. Quem é obrigado a fazer o curso de reciclagem? São 5 pessoas. Quem são elas? Primeiro, curso de reciclagem tem qual carga horária? 30 horas. Tem que fazer o exame teórico lá? Faz o exame teórico também. Quem tem que fazer o curso de reciclagem são 5 pessoas. Quem tiver suspenso do direito de dirigir, quem se envolver em acidente grave, quem for julgado, né, condenado judicialmente, quem precisar de reeducação no trânsito porque coloca risco à vida de outras pessoas e quem for infrator contumaz. O contumaz aparece na prova, não está no livro de vocês, mas aparece. O que ele é? Faz a mesma coisa. É o teimoso, ele sempre comete as mesmas infrações, ele é o contumaz. Medida administrativa, só começa com qual letra? R ou T. Retenção do veículo, resolve o problema no local. Se não puder sanar no local, qual documento vai ser recolhido? Licenciamento. Remoção do veículo, geralmente estacionamento errado. Tira da onde está estacionado e leva para onde? Para o pátio do Detran. Quantos dias eu tenho para recuperar meu veículo lá no pátio do Detran? 60. Senão ele vai a leilão ou asta pública. Recolhimento da CNH ou da PPD. Recolhe em 5 fatores também. Quanto que recolhe? Vencida há mais de 30 dias. Categoria diferente. Motociclista conduzindo a motocicleta com menores de 10 anos na garupa ou com os faróis apagados. Recolhe também se for cassado ou suspenso ou se envolver em acidente grave. Quando que recolhe o licenciamento? Quando? Licenciamento. Quando não pode... É isso mesmo, fala. Esqueci. Quando não puder ser sanado no local. O documento vai ser quando o veículo é apreendido. Aí recolhe o licenciamento. Quando que recolhe o recibo? Recolhe? Não. Não, porque ele não é de porte obrigatório. Estacionar afastado do meio-fio em 50 centímetros a 1 metro é infração de natureza? Leve. A mais de 1 metro ela é? Grave. Estacionar em cima de bueiros, calçada rebaixada, estacionar em porta de garagem é infração de natureza? Grave. Deixa eu ver. Qual é a distância que a gente deve manter das esquinas? Se é um veículo de pequeno porte? 5 metros. Grande porte?
Mas lá na prova não está aparecendo como grande porte, está veículo de carga. Então, veículo de carga é um veículo de grande porte. Aí são os 10 metros. Não respeitar essa distância é infração de natureza média. Transbordo de carga. O que é isso? Quando passa do peso ou acima das dimensões. Se eu for condenada por crime de trânsito, qual o prazo que eu tenho para entregar minha habilitação? 48 horas. Dirigir em alta velocidade é crime de trânsito? Não, mas é infração de trânsito. Se eu estou numa velocidade em até 20% a mais da máxima, é infração de natureza média. Se eu estou entre 20 e 50, ela é? E acima de 50, gravíssima vezes 3. Tem algumas infrações que são mais comuns, geralmente essas dos estacionamentos costumam cair na prova, tá? Vamos começar a parte da sinalização. Qual é a ordem de prevalência da sinalização? Quem manda primeiro? O agente. Depois a ordem vem de quem? Semáforos. Agentes, semáforos e demais sinalizações. Qual é a única placa que dá multa? Regulamentação. Qual é a única placa octogonal? Parada obrigatória. Qual é a única placa que tem formato de um triângulo? Dê a preferência. Por que a parada obrigatória e dê a preferência tem formatos diferentes das demais? Tem que ser vistos de costa. Qual é a função da placa de advertência? Nossa, que excelente. Advertir, alertar, mapear o caminho. As placas de advertência tem qual formato? Quadrado, tá? Na posição de losango, mas é um quadrado. Cores? Amarelo e preto. Quais placas de advertência têm formato diferente das demais? Sim. O que mais? Sentido único. Ai, então, nas placas de advertência que tem formato diferentes, é A26A, que é sentido único, A26B, sentido duplo, e A41, que é a cruz de Santo André. O X na placa é a cruz de Santo André, e o X no chão é a linha férrea. Quais são as cores das placas de obras? Azul e branco. Não, ai meu Deus! Laranja e preto. Qual é o formato das plaquinhas educativas? Retangular. Cores: fundo branco, escrita preta e a orla branca. Ela cai na prova esse formato aí, viu? A placa educativa ela tem a função de educar o condutor da via. Ok lá, faça uma boa viagem, se beber não dirige, são placas educativas. Quais são as cores da placa